Glória a Deus. Boa noite, gente. Pode tomar o seu assento. Tem alguém feliz aí? Diga amém. Uau, que isso, hein? O pessoal está animado. Que alegria. Que alegria poder estar aqui com vocês. Que alegria poder conhecer. Estava ali ouvindo um pouco o seu pastor compartilhando aquilo que Deus tem feito aqui. Que coisa especial. Fico tão feliz de poder conhecer os amigos de Deus, né? Essas oportunidades que temos. Eu sempre digo que os lugares que temos ido, eles são muito propositivos da parte de Deus para nós, e a gente tem sido tão inspirado por essa casa, e agora conhecendo, né, de forma específica aqui na Cidade Franca, vocês, que alegria e que felicidade, que pastor corajoso vocês têm também, que ambiente ousado. Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala que bom estar aqui com você. Agora com sinceridade, que a primeira é falsa, agora olha de verdade, com verdade mesmo, olha, fala que alegria, vai, fala para as pessoas. Glória a Deus. Que alegria. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João capítulo 4, João capítulo 4. Eu não sou o único pregador da noite, é isso mesmo? Ou eu estou enganado? Tem uma próxima ministração, então eu só vou preparar o caminho aqui, né? A ideia é vir para preparar o caminho daquilo que ainda vai também acontecer. João, abra sua Bíblia em João capítulo 4, João capítulo 4. Você sabe, nós vivemos um momento, e você que é jovem, adolescente ainda mais, nós vivemos um momento único na igreja brasileira, nós vivemos um momento único como Brasil, né? E se você for encontrar, talvez se você é de uma família de pais, avós cristãos, nem sempre foi tão legal ser cristão quanto é hoje, nem sempre foi tão aplaudido, nem sempre foi tão respeitado, né? Então os nossos pais vieram de um momento onde ser cristão no Brasil não era algo legal, onde havia um preconceito em relação aos cristãos, onde você defendeu uma fé. Mas você sabe, a gente corre o risco de, na nossa geração, a gente estar num outro lado também, de que ficou tão legal, de que ficou tão bacana, e de que corre o risco de que a gente não entenda na plenitude o que é a proposta do Evangelho, qual que é esse único caminho, qual que é essa proposta e essa mensagem que Jesus tem a nos deixar. Então, é o que eu quero compartilhar com você. Eu me chamo Dênio, provavelmente você não me conhece, eu sou mundialmente desconhecido, então se você não me conhece, você está junto com todo mundo. Eu venho lá de São Paulo, eu sou pai da Chloe, tenho uma filha de 12 anos e agora um bebê de 60 dias, então estou lá em casa com essas duas figuras, e casado com a Bruna. Eu faço parte de uma igreja que chama Dínamos, não é a Dunamis, apesar de caminhar ali muito próximo do Dunamis junto com o Theo, mas foi o Theo que imitou, porque o Theo veio depois, mas o Dínamos é a mesma palavra de Atos 1:8, Dunamis no grego, Dínamos é a tradução no português de recebereis poder. Eu sou pastor, nós somos uma comunidade, nós estamos em vários lugares, então eu sou o pastor principal. Quando a gente fala essa igreja em crente carismático, o que é um crente carismático? É o crente que crê no poder do Espírito Santo. Tem alguém que crê no poder do Espírito Santo aqui? Tem alguém que crê? Tem alguém que fala em línguas aqui? Tem alguém pentecostal aqui? Então nós somos carismáticos. Quando você fala para um crente carismático, numa conferência como essa, você fala, ó, presta atenção aqui, ó, seja sincero comigo, quando eu digo para você o seguinte, ó, essa noite Deus vai falar com você, o que você imagina? O que você pensa? Vamos lá, me ajuda, gente, eu sou carente, eu preciso da sua participação. Revelação, obrigado, quem falou? Obrigado, depois dá uma água para esse irmão aí, alguma coisa. Quando você fala, Deus vai falar com você, eu não sei você, mas já imagina uma irmã girando, ela vem girando na sua direção, um irmão, ela entrega alguma coisa, acontece uma cura, um milagre, uma revelação, é ou não é? Normalmente para um crente carismático, a primeira coisa que você pensa é, gente, Deus fala através de profetas, sim ou não? Fala. Quando você fala, Deus vai falar com você, outra coisa que as pessoas pensam normalmente, é um pastor ungido, que ele gosta de ouvir, fala, esse cara vai soltar hoje algo poderoso. Deus fala através de pastores, sim ou não? Fala. Outras pessoas que gostam mais da adoração pensam, não, Deus vai falar comigo, vai ser aquele irmão, porque eu sei que toda igreja a gente tem o ministro de louvor de preferência, tem ou não tem? Tem aquele ministro que você gosta. A irmã que estava cantando aqui, meu Deus do céu, eu estava ali dentro, não estava conseguindo me conter, que louvor ungido, poderoso. Aí você pensa, aquela irmã que vai estar cantando hoje,
né? Então você já imagina, o louvor vai ser poderoso, Deus vai falar comigo. Deus fala através de louvor, sim ou não? Sim, mas o fato é que todos os meios pelos quais Deus fala tem um filtro, que se chama palavra. Deus fala através de uma profecia, mas se a profecia não for embasada na palavra, desconsidera a profecia. Deus fala através de um pregador, mas se o pregador não estiver pregando o que é a palavra, desconsidera o que o pregador falou. Deus fala através de um louvor, mas que tem de louvor que a gente canta heresia, e se o louvor não estiver embasado na palavra, desconsidera, porque Deus escolheu ser conhecido através da sua palavra. Então não existe outro lugar mais profundo de ouvir a Deus senão por meio da palavra, e é o único lugar que não tem filtro. Todos os outros meios pelos quais Deus fala conosco tem um filtro, que é a palavra, mas tem um lugar que Ele escolheu se revelar em plenitude, que é a própria palavra. Então eu quero te encorajar. Quando a Chloe fez lá 11 anos, ou melhor, quando ela aprendeu a ler, agora ela está com 11 anos finalizando a leitura da Bíblia inteira. Eu disse: filha, você vai precisar de conhecer Deus através das Escrituras, porque foi assim que Ele escolheu ser conhecido. E como é apaixonante conhecê-lo através das Escrituras. E João, aqui, quando nós falamos sobre através das Escrituras, você abriu aí em João capítulo 4, e nós vamos ler uma porção das Escrituras, porque aqui mostra qual que é o caminho que o Evangelho nos propõe. Por quê, pastor? Porque você precisa de entender o seguinte: o Evangelho de João foi o último dos evangelhos a serem escritos. Você sabe que tem 4 evangelhos, e o Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de João foi o último. O evangelista João, o apóstolo João, ele é o último a escrever. E por que nós temos 4 evangelhos? Porque Deus manifestaria 4 maneiras de ver Jesus: vê-lo como rei, vê-lo como servo, vê-lo como filho do homem e vê-lo como filho de Deus. São as 4 óticas que Deus quer dar acerca de quem Jesus era. E João é o último evangelho, mas também considerado o evangelho mais profundo. Por quê? Porque João tem o papel de manifestar Jesus como próprio Deus. Diga: Jesus é Deus. Não, diga de novo, diga: Jesus é Deus. Eu não sei se você sabe, mas é isso que define o evangelho de qualquer heresia, de qualquer seita. É o fato de nós reconhecermos que Jesus não era só um ser iluminado. Jesus não foi só um bom homem. Jesus não foi só um profeta. Jesus é o próprio Deus. E nós cremos que não há outro nome maior do que esse nome. E João, então, ele tem um papel. E qual que é o papel de João a escrever esse evangelho? É manifestar Jesus como próprio Deus. Você sabe, quando nós estamos falando do caminho do evangelho, você precisa de entender o seguinte: é muito provável que o diabo não consiga tirar mais Jesus da sua vida. Da minha não consegue tirar, eu imagino que da sua também não. Se eu for dormir hoje à noite, no meio da noite aparecer alguma coisa para mim e falar para mim: Dênio, tira Jesus da sua vida, eu não aceito tirar, por dinheiro nenhum, por proposta nenhuma. Mas você sabe, se o diabo não puder tirar Jesus da sua vida, e provavelmente ele não consiga, o que ele vai fazer é colocar Jesus no lugar errado. E o que é colocar Jesus no lugar errado? Se o diabo não puder tirar Jesus da sua vida, ele vai fazer com que você busque Jesus para que você conquiste aquilo que você sempre quis. Então, se o diabo não pode tirar Jesus da minha vida, ele diz: Dênio, usa Jesus para você buscar o que você sempre quis. O que você quer? Dinheiro? Então usa Jesus para buscar dinheiro. E agora, você entende que a gente pode frequentar uma igreja para usar Jesus para que a gente conquiste aquilo que a gente sempre quis? Já que não dá para tirar Jesus da sua vida, o que você quer? Casar? O que você quer? Poder? O que você quer? Passar numa boa universidade? E agora Jesus vira um meio para que eu conquiste aquilo que eu sempre quis. Mas Jesus não é o meio para que eu chegue a algum lugar que eu quero. Jesus é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele se torna o centro da minha vida. Quando João vai escrever, ele está dizendo o seguinte, é interessante porque João começa dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O que João diz? Olha, Jesus não tem princípio de dias, e ele está dizendo, ele é o centro de todas as coisas. Então, quando nós vamos ver o evangelho de João, no evangelho de João, Jesus não tem algo para dar. Diga assim: Jesus não tem algo para dar. Diga: Jesus é tudo que eu preciso. Quando nós olhamos o evangelho de João, ele não vai dizer: eu tenho um caminho para você. Não, Jesus não diz que tem um caminho, ele diz que ele é o caminho. Jesus não diz: olha, eu tenho uma verdade para te falar, tenho uma verdade para contar para você. Ele não diz que tem uma verdade para contar, ele diz que ele é
a verdade. Ele não diz, olha, me busca aqui que eu tenho um jeito de deixar a sua vida legal. Não, ele não diz que tem um jeito de deixar a vida legal. Ele diz, eu sou a vida. No Evangelho de João, o que é marcante? É que o Evangelho de João é marcado por um Cristo que se revela sendo exatamente o que precisamos. Presta atenção, você não está aqui para que Jesus te mostre um meio de viver uma vida melhor, mais legal, mais bacana. Você está aqui para entender que Ele é tudo aquilo que você precisa. E ao encontrá-lo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ao encontrá-lo, nós não precisamos de mais nada. A gente acabou de cantar aqui, né? Sabe o que eu acho interessante do Evangelho? É que o mesmo Evangelho que está sendo pregado aqui pode ser pregado num país perseguido. E se você acha que o que te traz paz é ter dinheiro, como que num país perseguido a gente vai falar sobre dinheiro se as pessoas estão sendo perseguidas? O mesmo Evangelho que traz paz aqui traz num país perseguido, porque a proposta é a mesma. Não é o dinheiro que nos liberta, é Jesus. O que nos traz satisfação não é poder, é Jesus. O que nos traz plenitude. Então o Evangelho é essa liberdade de entender que em Jesus nós achamos o que não merecíamos, mas o que é suficiente. E lá em João, no capítulo 4, nós temos o que é considerado teologicamente, é o que eu quero estudar com você aqui nessa noite, o que nós temos que é considerado teologicamente a pregação mais profunda de Jesus. Você sabe, você já deve ter participado de muitos cultos, parece que alguns são mais poderosos que outros, sim ou não? Parece que tem dia, eu sei que seu pastor está inspirado quase todo domingo, mas tem domingo que parece que ele está mais inspirado que outros, é ou não? Tem domingo que você fala, rapaz, essa pregação de João capítulo 4, apesar de tudo que Jesus falou, foi muito importante. João capítulo 4, das pregações, há um consenso teológico, que em João capítulo 4, o que Jesus prega é assim, é tão sublime, e a pregação, e você já deve ter ouvido sobre essa pregação para a mulher samaritana. Jesus está pregando para uma mulher, em João capítulo 4, Jesus agora vai encontrar uma mulher, e ele vai pregar para uma mulher. E por que essa pregação, por um consenso histórico teológico, é considerada a mais profunda das pregações de Jesus? Porque é uma pregação completa. Diga comigo, pregação completa. O que é a pregação completa? Jesus encontra uma mulher com sede, Jesus encontra uma mulher que não conhecia, e essa pregação vai discorrer de todo o processo de transformação dessa mulher. Começa ela com sede e termina ela dando água para uma cidade inteira. É uma pregação que toca a vida dessa mulher completamente, porque aqui nos traz um princípio. Do Evangelho a gente não pega só o que a gente quer, o Evangelho precisa ser inteiro. Então você não vem aqui crer só no que você quer. A gente não dedica só parte da nossa vida do que a gente quer, é completo. Eu quero ler com você João capítulo 4, a partir do verso 4. João capítulo 4, a partir do verso 4, olha o que a Bíblia diz: e era necessário passar por Samaria. Verso 5, chegou pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera ao seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois cansado da viagem, sentou-se junto do poço, e era cerca da hora sexta. Veio uma mulher, diga comigo, veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Nós vamos ler alguns versos aqui, essa história inteira, mas aqui a Bíblia está dizendo então que Jesus vai fazer necessário passar por Samaria. É interessante porque eu te disse que o Evangelho de João é Jesus se revelando como o Filho de Deus, como tudo que nós precisamos, como aquele que é o suficiente para nos satisfazer. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, então, a Bíblia diz que Jesus vai programar uma viagem, ele vai fazer necessário, era necessário, ele faz necessário passar por Samaria. Você sabe o que é interessante? É que o Evangelho de João fala de encontros pessoais de Jesus. O Evangelho de João não está focado no encontro com multidões, é encontro com pessoas. Um capítulo antes, no capítulo 3, você deve lembrar do capítulo 3, porque é o versículo mais famoso para o brasileiro, é João 3,16. Você lembra que no capítulo 3 Jesus encontrou alguém também, e no capítulo 3 Jesus encontra um homem, diga assim, homem. No capítulo 3 Jesus encontra um homem, diga poderoso, diga no meio da noite. No capítulo 3 o Evangelho de João é marcado por encontros, porque a gente gosta de eventos, mas o Evangelho não é sobre eventos, o Evangelho é sobre encontros.
Você veio para uma conferência como essa, talvez esperando participar de um evento. Deus te trouxe para participar de um encontro. E Ele é especialista em nos dar clareza de que não é sobre eventos, é sobre encontros. Por isso o Evangelho de João, ele é marcado por isso. No capítulo 3, a Bíblia diz que Deus encontra um homem chamado Nicodemos. No capítulo 3 ele encontra um homem, mas no capítulo 4 agora ele encontra uma mulher. No capítulo 3 a Bíblia diz que Nicodemos era um maioral, ele era um homem poderoso. No capítulo 3 você tem um homem poderoso. No capítulo 4 você tem uma mulher que ela está no meio do dia sozinha, porque ela era rejeitada. No capítulo 3 é um homem, no capítulo 4 uma mulher. No capítulo 3 ele é poderoso, no capítulo 4 ela é rejeitada. No capítulo 3 a Bíblia diz que Jesus encontra com ele no meio da noite, na hora mais escura da noite. Mas no capítulo 4 Jesus encontra com ela no meio do dia. Sabe o que isso significa? É que o Evangelho de João vem para falar de um Jesus que promove encontros. Ele encontra homens e mulheres poderosos e rejeitados. Ele encontra ricos e pobres. Ele encontra santos e desprezíveis. O que o Evangelho de João nos traz é: Jesus ama promover encontros conosco. E Ele faz necessário, então Ele está promovendo um encontro. E a Bíblia diz então que agora Ele encontra essa mulher. E aí veio uma mulher no verso 7 tirar água, e disse Jesus: dá-me de beber. Mais tarde você sabe, essa mulher tem sede, mas o primeiro a dizer que tem sede não é a mulher, é Jesus. Você sabe, tem uma verdade do Evangelho que você não encontrou Jesus porque você é legal. Você não achou Jesus porque você é bom. Você não encontrou porque, eu sei que talvez alguns de vocês aqui que são mais novinhos, eu cresci numa casa de pais cristãos, e a minha argumentação era: será que eu encontrei Jesus ou eu só estou aqui porque a minha família veio? E depois eu descobri que nada é por acaso. Quando Ele encontrou os meus pais, Ele já pensava em mim. Você entende? Para você que está aqui, quando Ele encontrou os seus pais, Ele já estava encontrando você, porque Deus é um Deus geracional. Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que Ele está falando? Ele é um Deus de gerações. Mas quando Ele está dizendo para essa mulher: dá-me de beber, é porque Jesus prepara o cenário, faz necessário passar por Samaria, e agora Ele está olhando para essa mulher e está dizendo: dá-me de beber. Por quê? Porque Ele tem sede daquela mulher. Antes dela encontrá-lo, Ele o encontrou. Ele já sabia o nome dela. Você sabe, tem uma verdade do Evangelho que Jesus nos traz aqui, que nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Você sabe, você não teve a iniciativa de amar a Deus. Você só correspondeu a um amor que te encontrou. Lá em casa uma vez teve uma discussão, e essa é a verdade do Evangelho. João vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não nos amasse primeiro, nós não teríamos capacidade de amá-lo. E é isso que Ele está fazendo com essa mulher. Não foi essa mulher que encontrou Ele no tanque, foi Ele que já tinha visto ela lá. Não foi você que encontrou Ele um dia. Você não está aqui nem porque você quer. Você está aqui porque um dia Ele te encontrou, te atraiu e te colocou aqui. Por isso não tem glória nenhuma no homem, a glória é de Deus. É interessante, para exemplificar para você. Estava lá em casa um tempo atrás, e aí começou uma discussão. Na hora de dormir, a Bruna falava para a Chloe, minha filha: filha, a mamãe te ama. Aí a Chloe respondia: eu te amo mais. Aí a Bruna respondia: eu te amo mais. E elas ficavam naquilo ali. Até que uma das noites a minha esposa falou para minha filha: eu te amo. Ela: eu te amo mais, eu te amo, eu te amo mais, eu te amo, eu te amo mais. Aí minha filha falou: mãe, eu te amo do tamanho de Jesus. Aí eu falei: acabou. E aí continuou as noites: eu te amo mais, eu te amo, eu te amo mais. Aí minha filha falava: eu te amo do tamanho de Jesus. Aí acabava. Aí minha esposa foi remoendo aquilo, até que uma determinada noite: eu te amo mais, eu te amo, eu te amo mais. Aí minha filha: eu te amo do tamanho de Jesus. Aí minha esposa virou para ela e falou: mas você não tem como me amar mais, porque eu te amei primeiro. Você nem sabia que a mamãe existia, eu já te amava. Quando você só era um coraçãozinho batendo no primeiro ultrassom, eu já daria a minha vida por você. Você foi crescendo dentro da minha barriga, você nem sabia que existia mundo aqui fora, e eu já te amava com todas as minhas forças. Você nasceu só uma bebezinha, você nem enxergava ainda, você nem tinha capacidade de pensar em nada, e eu já te amava com tudo que eu tinha. Você nunca vai conseguir me amar mais, porque eu te amei primeiro. Eu te amei antes de você ter capacidade de me amar. Sabe qual que é a verdade do Evangelho de um Jesus que nos encontra nesse poço?
de Jesus que encontra essa mulher é que Ele te amou antes mesmo de você existir. Ele já te amava, Ele já olhava para você, Ele já sonhava com você. A verdade do Evangelho é agora Ele está dizendo para essa mulher: eu tenho sede. O que Ele está falando para ela? Olha, eu já te via, eu já te enxergava. E aí a Bíblia diz que, então, no verso 8, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. É interessante, porque nós temos 12 homens com fome, e Jesus quer ficar sozinho com a mulher. Por quê? Porque Ele não quer promover um evento, Ele quer um encontro. E agora os 12 homens vão comprar comida, e fica Jesus e a mulher. Ele manda os 12 discípulos ir comprar comida, porque Ele quer ficar sozinho com essa mulher. E no verso 9 diz então a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Verso 10, respondeu Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e Ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-lo, o poço é fundo, de onde, pois, tem a água viva? Verso 12, és tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Verso 13, replicou Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede. Repita isso comigo, diga: todo que beber dessa água tornará a ter sede. Mas olha o que ele diz no verso 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Verso 15, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Verso 16, disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, o que agora tem não é teu marido. Disseste isso com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado porque nós estamos aqui e a tua palavra nós reconhecemos. Ela é mais interessante que as nossas séries de Netflix. A tua palavra é mais empolgante que os enredos de Hollywood. Nós reconhecemos que a tua palavra está acima. Ela está acima da medicina, ela está acima da psicologia, ela está acima da ciência. Nós reconhecemos que ela é mais poderosa. E agora nós nos submetemos à tua palavra. Nós reconhecemos os mares estão nos seus limites por causa da tua palavra. As estrelas estão nos seus fundamentos por causa da tua palavra. Nós reconhecemos céus e terra passarão, mas as tuas palavras jamais passam. Por isso nós reconhecemos que seja todo homem mentiroso e a tua palavra verdadeira, e nós colocamos a tua palavra no lugar mais alto, porque ela é inerrante, não há erros na tua palavra, ela é infalível, ela jamais falhou, e como uma espada afiada que penetra o nosso coração, nós nos abrimos nessa noite e te pedimos: leva a nossa mente cativa às verdades da tua palavra. E tal qual os discípulos em Lucas capítulo 24, a caminho de Emaús, disseram: porventura o nosso coração não ardia enquanto a tua palavra era ministrada? Esse é o desejo do nosso coração. Por isso, oxalá haja lágrimas nos nossos olhos enquanto a tua palavra é ministrada. Talvez haja prostração do nosso coração, talvez haja quebrantamento do nosso homem interior, e nós te pedimos: instrua-nos e transforma-nos com o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu acabei de ler para você, e o que eu quero então, aqui de forma prática, trazer para você, é qual é a consequência de alguém que encontrou esse Jesus. Qual é a consequência desse caminho? Aliás, nós vivemos dias que ficou cada vez mais complexo definir o que é um cristão. Até porque um cristão não é definido pela roupa que veste, como talvez uma outra geração quis definir. Um cristão não é definido simplesmente pelo sapato que tem, ou pela rua que tem, ou pelo linguajar que tem. Ainda que tudo isso talvez possa fazer parte, mas tem algo muito mais profundo que tudo isso. Essa mulher em João capítulo 4, ela exemplifica a humanidade. Ela é uma expressão, e a Bíblia diz que Jesus encontra uma mulher num poço, e essa mulher tem sede. Você sabe a sede que essa mulher tem aqui, gente? Uma garrafa d'água não mataria a sede dela, não resolve. A sede que essa mulher tem não resolveria instalar um filtro de água na casa dela. Não é essa sede que a Bíblia está falando. A sede que essa mulher tem é uma sede de alma. A sede que essa mulher tem é uma necessidade de propósito existencial.
A sede que essa mulher tem é uma ansiedade. É interessante, porque o maior número de casos de depressão está entre os adolescentes e entre a terceira idade. São as duas idades mais assoladas. O Brasil lidera o ranking dos países mais ansiosos do mundo. E talvez você está aqui e depois da teologia, agora eu sou graduando em psicologia, porque olhando todo o dilema humano, e a fala é que eu estava até no carro, né, vindo aqui com meu companheiro de viagem, que é dono de uma clínica bem abrangente de psicologia. A profissão do futuro vai ser a psicologia, porque descobriu-se que todas as doenças são psicossomáticas, e as pessoas estão tão presas à ansiedade, você sabe. São tantas limitações interiores, são tantas mentiras que nós carregamos. E essa mulher, isso não é novo, gente. Isso não é do 2024, não é século 21. Desde que mundo é mundo, nós temos uma ansiedade, uma sede, um desejo de algo. E isso toca gente de 11, 12, 15, de 20, de 50, de 80. Isso faz parte da condição humana. Um desejo de um suprimento mais profundo, uma expectativa por alguma coisa que nos complete integralmente. E essa mulher é essa expressão da humanidade, mas ela encontra com Jesus. E o que eu quero dizer para você, qual que é o reflexo desse encontro? O que acontece quando a gente encontra de fato esse Cristo que João está dizendo que não tem alguma coisa para nos dar, mas que é o que a gente precisa? E aqui a gente vê o reflexo. A primeira coisa que Jesus está falando com essa mulher é sobre contentamento. Diga comigo, contentamento. Qual que é o resultado de encontrar esse Cristo? Qual o resultado desse caminho? É interessante porque eu gosto de um negócio aqui que Jesus fala. Jesus disse para essa mulher: se você beber dessa água, o que vai acontecer com você? O que ele fala? Me ajuda, gente. O que vai acontecer se ela beber daquela água? Você vai tornar a ter sede. Mas tem uma água que eu tenho para te dar. O que ele fala dessa água? Você nunca mais. Você sabe, eu gosto de coisa que só o Evangelho faz. Pode dizer, dinheiro, você não precisa ser crente para ter dinheiro. Tem um monte de religião que tem gente com dinheiro. Então quando eu vejo dinheiro não me chama muita atenção, porque eu sei que poder, tem coisas que você pode encontrar em vários lugares, mas tem algo que você nunca vai encontrar em nenhum outro lugar. O que é? Jesus está dizendo para essa mulher: olha, você vai encontrar muita coisa em muito lugar, mas você vai voltar a ter sede. Mas tem algo que eu tenho para te dar, que você nunca mais vai ter sede. Sabe o que Jesus está falando com essa mulher? Jesus está falando com essa mulher sobre contentamento. E sabe o que é contentamento? Contentamento é uma vida plena. Sabe o que é contentamento? Contentamento é você ser plenamente satisfeito. É interessante porque contentamento não é você ter tudo que você quer. Você já viu? A maioria das pessoas acha que elas vão ser felizes quando elas tiverem tudo que querem, é ou não é? A maioria das pessoas pensa o seguinte: eu não sou feliz porque eu ainda não tenho aquela casa que eu queria, porque eu ainda não passei naquela faculdade que eu queria, porque a minha família não está naquela condição que eu queria, porque eu ainda não tenho aquela roupa que eu queria. Eu não sei a fase da sua vida, o que você está idealizando? É o carro, é o tênis, é o sapato, é a viagem. E é interessante que contentamento não é Deus te dar tudo que você quer. Aliás, Deus nem vai fazer isso. Contentamento é você ser feliz com tudo que você tem. Você entende a diferença de ter tudo que você quer e ser feliz com tudo que você tem? Sabe o que é a graça do Evangelho? Não é te dar tudo que você quer, é te fazer feliz com tudo que você tem. O Evangelho é a graça de nos fazer pleno com tudo que temos. Deixa eu dizer para você, talvez você não se sinta pleno por causa do seu tipo físico. Contentamento não é Deus, você dormir um dia e acordar sendo outra pessoa. Deus não vai fazer isso. Sabe o que é contentamento? Só o Evangelho te dá a capacidade de acordar amanhã olhando para você e falando: uau, eu não tinha percebido quão bonito eu sou. Eu não tinha percebido quão legal. Contentamento não é você ter outra família. Contentamento é talvez você, na família que você está, você olhar e falar: uau, olha a família que eu tenho. É ser feliz com tudo aquilo que Deus te deu. Sabe o que Jesus está falando para essa mulher? Você não consegue ser plena. E sabe qual é a mentira do mundo, gente? Desde que o mundo é mundo, o trabalho do diabo é dizer para você que está te faltando alguma coisa. Qual foi o problema de Eva? Ela está dentro do paraíso, mas ela está com a perspectiva de que está faltando alguma coisa.
E é interessante, sabe por quê? Porque você fala, não, mas ela estava no paraíso. É porque o paraíso externo não muda nada, gente. O que Deus queria é que ela comesse da árvore da vida, porque tem uma vida que flui de dentro de nós, que ainda que esteja tudo horrível fora, dentro a gente fala, eu estou tão satisfeito em quem Deus é, que ainda que fora seja tudo difícil, o que está fora não muda a realidade do que está dentro. Esse encontro com Jesus, e o que Jesus está dizendo para essa mulher é o seguinte: você tem sede, mas eu tenho uma água para te dar, que vai te fazer completamente plena. Pode dizer para você, isso é uma das coisas que só o Evangelho pode fazer. Sabe o que o Evangelho faz com você? Eu digo para vocês, eu cheguei aqui, se você puder entender, esse é o Evangelho. Eu cheguei aqui, estou aqui com vocês, e certamente aqui tem gente com mais dinheiro que eu, não tenho dúvida disso. Certamente tem gente aqui com mais poder que eu, mas você sabe, uma coisa não tem, e eu gosto de lembrar disso: não tem ninguém mais pleno que eu aqui, não tem um cara mais feliz que eu, não tem nenhuma moça aqui mais feliz que eu. Cheguei aqui, conheci seu pastor, um cara maravilhoso, digno de ser admirado, mas também não quero ser ele. Eu convivo com gente muito incrível. Se você perguntar para mim, você deseja ser alguma pessoa que você conhece? Não desejo, sou muito bem satisfeito com quem eu sou, porque eu descobri que dentro de mim tem uma vida. Você sabe, com isso eu não estou desprezando ninguém não. O que eu estou dizendo é que Jesus está falando o seguinte: uma vez eu ia perder um voo, estava numa correria, um amigo ia pegar comigo. Eu sei que a gente estava no aeroporto, e esse amigo olhou para mim e falou: Dene, eu fiz uma oração por você. E aquela oração me marcou. Eu falei: qual oração? Ele falou: Dene, eu fiz a oração seguinte: Deus, se hoje à noite o senhor perguntasse para o Dênio: Dênio, amanhã você quer ser quem? Você quer acordar sendo quem? Ele falou: Dênio, eu orei para que você esteja tão completo, que você dissesse: Deus, amanhã eu quero ser eu. Eu não quero ser o blogueiro que eu sigo, eu não quero ser o jogador de futebol, eu não quero ser aquele amigo que eu idealizo. Eu estou tão pleno em quem o Senhor disse que eu sou, que amanhã eu quero... Será que você teria coragem de fazer essa oração? Sabe o que Jesus está dizendo sobre contentamento com essa mulher? Ele está falando na era da comparação, na era que a gente está olhando o tempo inteiro para as pessoas do lado, na era que a gente está o tempo inteiro na perspectiva que está nos faltando alguma coisa. Ele está dizendo para essa mulher: eu tenho uma água para colocar dentro de você, eu tenho uma água para suprir o seu interior, que você vai se sentir completamente plena. Você vai se sentir a pessoa mais transbordante do mundo, você vai se sentir a pessoa mais alegre do mundo. Gente, eu vou dizer para você, para ser a pessoa mais alegre do mundo, não tem a ver com recurso financeiro, não tem a ver com a família que você tem, não tem a ver com a casa que você mora, não tem a ver com nada externo. Ele está dizendo que tem alguma coisa que muda dentro de você, que vai fazer você se sentir a pessoa mais completa que existe. Você crê nesse poder do Evangelho? Porque senão corre o risco da gente ficar buscando Jesus numa expectativa o tempo inteiro de que Ele nos dê alguma coisa para nos suprir. E Ele não quer nos dar alguma coisa para nos suprir. Ele está dizendo: eu sou tudo que você precisa para já ser completamente suprido. Então eu não preciso do carro novo, eu não preciso do aplauso das pessoas, eu não preciso de um vídeo viralizado no Instagram, eu não preciso de passar na universidade que todo mundo idealizou. Tudo isso é legal, mas nada disso é suficiente para me suprir. Aquilo que me supre eu já tenho. Eu encontrei a Cristo Jesus e Ele é suficiente. Essa é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho faz com que todo o resto perca a cor. Cristo cresce e tudo perde o sentido. Pós encontrar o Evangelho, agora eu já não preciso de mais nada. Pós encontrar o Evangelho, agora eu encontrei a plenitude. O que Ele está dizendo para essa mulher é: a sua busca acaba aqui, porque você encontrou tudo que pode te suprir. É interessante, porque quando Jesus está falando, eu quero falar para você então, de forma breve, 3 coisas que esse encontro vai produzir. Primeiro, contentamento. Posso dizer para você, isso aqui lugar nenhum paga. Nenhum outro lugar pode te dar isso. Você pode rodar nessa cidade. Posso dizer para você, você pode se tornar o aluno número 1 da sua escola. Eu não estou falando contra isso, se torne. Você pode passar em todas as federais da região. Ninguém pode dizer para você: depois de passar em todas as federais, você vai se sentir a pessoa mais completa que existe. Ninguém pode afirmar isso para você. Sabe por quê? Porque não acontece. Você pode dizer o seguinte:
Você pode ir na concessionária aqui da cidade e eles te levarem numa concessionária e dizer: você vai entrar nesse carro aqui, e esse carro só tem um aqui na cidade, você vai andar com ele, só que quando você andar nele, você vai sentir a pessoa mais plena. Pode ser que no primeiro dia você se sinta muito alegre, mas é insuficiente, porque isso não pode suprir na plenitude. Não dá. Você pode ser amigo da pessoa mais legal aqui, que você fala: nossa, eu idealizei ser amigo do fulano. Aí ele fala: vem ser meu amigo que nunca mais você vai ficar mal. Não existe. Sabe por quê? Porque toda proposta que o mundo tem, ela tem prazo de validade. É por isso que o primeiro milagre, se você voltar, nós estamos em João capítulo 4, se você voltar em João capítulo 2, alguém lembra onde foi o primeiro milagre que aconteceu? O primeiro milagre foi num casamento, vocês lembram disso? E eu digo que o seguinte: tem coisa na Bíblia muito esquisita, porque ninguém deveria fazer milagre em casamento, sim ou não, gente? Eu não sei se você sabe, mas o lugar mais feliz que você já foi, onde foi? Casamento. Casamentos são os lugares mais felizes que a gente já foi. Qual foi o lugar que você pagou mais caro para vestir roupa para ir? Qual lugar que a gente aluga roupa para ir? Pensa, gente, casamento a gente aluga roupa para ir. Casamento, o pessoal faz teste de maquiagem para ir no casamento. Casamento, aquele seu tio que não tira a camisa do Flamengo, ele aparece lá com a camisa social. Casamento é tudo orquestrado, casamento é tudo perfeito. O lugar mais perfeito da terra se chama casamento, é tudo programado para um casamento. Eu gosto de lembrar que casamentos convidados são contados a dedo, não vai quem quer. Casamento, pessoal, eu digo que o seguinte: pouca coisa na vida é mais difícil que fazer uma lista de casamento. Porque quando você vai casar, eu acho que deve ter poucos casados aqui, mas quando você for casar, você vai lembrar de mim. Você vai casar, vai fazer a lista de casamento, ela é muito seleta. E aí o seu pai lembra do amigo do Senai dele. Não, fulano, põe aí o nome dele, né? Sua mãe lembra da sua tia do interior, as primas dela, que você nem sabe que existe. Os irmãos da igreja, quando você vai casar, gente, os irmãos da igreja que não te cumprimentam, passa a te cumprimentar, porque eles querem ir na festa. Eles sabem que vai ter festa, começa a te abraçar para querer ir na festa de casamento. Casamento é tudo perfeito. Casamento, a família está perfeita. Casamento está todo mundo bonito. Casamento é maravilhoso. Aí Jesus vem fazer o primeiro milagre. Vamos ser sinceros, presta atenção aqui. Com um monte de hospital, com um monte de gente doente, com um monte de leprosário. Esse cara devia fazer milagre nesses lugares. Aonde que ele vai fazer milagre? Numa festa de casamento. Não, peraí, errou o endereço. Logo primeiro, assim, para abrir a estreia, tinha que ser no hospital lotado. É ou não é? Você concorda comigo? Tinha que ser assim, num lugar, ele tinha que ir num velório. Mas ele vai num casamento, que está todo mundo bonito. Ei, Jesus, ninguém precisa de milagre em casamento, cara. Mas você sabe, é proposital Jesus ir fazer um milagre num casamento, porque casamento é o lugar mais feliz que tem. E um casamento judeu, que é esse contexto, é mais feliz ainda. E sabe o que tem no casamento? No casamento que Jesus está, de João capítulo 2, tem vinho, que aponta para a alegria natural. Está todo mundo alegre, está maravilhoso, está tudo incrível, está lá e tem vinho, e está todo mundo celebrando, mas daqui a pouco, sabe o que acontece? Acaba o vinho. Sabe o que Jesus vem fazer o primeiro milagre no lugar mais feliz da terra? Para nos mostrar que até o lugar mais feliz da terra acaba o vinho. Até o lugar que você idealizou, você vai ficar a vida inteira buscando um lugar. Quando você chegar lá, você vai descobrir que ele não é suficiente para te suprir. Você fala: não, é quando eu casar. Eu digo para você, você pode procurar alguém casado. É demais casar com o amor da sua vida. Eu sou casado com o amor da minha vida. A Bruna é a paixão da minha vida. Eu casei com 19 anos, ela é mais velha que eu. Eu casei com 19 anos porque eu não me aguentei. Então, é muito amor. Com 19 anos, eu lembro quando eu vi ela entrando um domingo pela manhã num culto com uma saia branca alta com detalhes pretos. Lembro até hoje daquela cena. Eu guardei a saia durante muitos anos. Que eu dizia para ela: me apaixonei por você na saia. Se alguma coisa der errado, a gente põe na saia de novo. Mas posso dizer para você, não é o suficiente para fazer um homem feliz. Uma mulher, por mais que seja a mulher mais incrível do mundo, você se casa e se a expectativa da sua vida for só isso, não é o suficiente. Aí você fala: não, é dinheiro. Aí você vai ganhar dinheiro, você vai ver. Aí você fala: não, é o carro zero. Não é suficiente. Sabe o que Jesus está mostrando aqui? É que toda festa acaba o vinho. Mas é interessante porque depois que acaba o vinho, alguém chega e eu imagino que Jesus está sentado com os discípulos dizendo:
E eles estão falando, isso aqui é maravilhoso, né, Jesus? Jesus está dizendo, é o lugar mais feliz da terra. Mas vai acabar o vinho. Sabe por quê? Porque o mundo não tem capacidade de nos dar a alegria que o nosso coração está buscando. Aí sabe o que Jesus faz? Ele diz, agora eu vou multiplicar para vocês um vinho. Sabe o que é interessante? Muitas pessoas pensam o seguinte, eu ainda não sou a pessoa mais plena que existe, porque eu ainda não tenho aquele carro. Não é? Muita gente não pensa isso. Olha, eu não posso dizer que eu sou pleno porque eu ainda não tenho aquele carro. Eu não posso dizer que eu sou a pessoa mais plena que existe porque ainda não passei naquela faculdade. Eu não posso dizer, deixa eu dizer para você, se te tornar a pessoa mais feliz que existe fosse te dando um carro, Deus não tinha enviado Jesus para morrer na cruz por você. Saía mais barato te dar um carro. Se o trabalho do evangelho mesmo fosse te fazer passar numa faculdade, você acha que Deus tinha mandado Jesus para morrer? O que é mais barato, te fazer passar numa faculdade ou te entregar o próprio filho? Sabe qual a resposta de Deus para o coração do homem? É Cristo, somente Cristo. É Cristo Jesus. Ele é a resposta. Ele é a água que bebemos e nunca mais nós temos sede. Sabe o que ele está dizendo para essa mulher? Eu tenho uma água para te dar e você nunca mais vai ter sede. E qual que é essa água? E quanto antes você descobrir esse caminho, porque você não pode estar aqui para por meio de Cristo buscar alguma outra coisa. Não, o apóstolo Paulo diz, porque dele, por ele, para ele. O que Paulo está dizendo? O seguinte, é tudo concentrado nele, não tem a ver com alguma coisa externa. Deus não está trabalhando para nos dar alguma coisa. Deixa eu dizer para você, até Jesus, Ele nos revelou muitos tipos e sombras, mas depois de Jesus, Deus não tem mais nada para nos dar. Tudo que Deus tem para te dar, está em Cristo. Por isso não busque Cristo para encontrar outra coisa. Cristo é tudo que nós precisamos. Ele está falando, esse encontro está falando primeiro com essa mulher sobre contentamento, sobre ser a pessoa mais suprida que existe. E sabe o que é interessante? É que ele não está propondo uma mudança exterior. O interessante é que ele não está propondo mudar alguma coisa do lado de fora, é do lado de dentro. Ele não está propondo, ele não está dizendo para essa mulher, para você ficar legal a gente vai ter que mudar seu bairro, para você ficar legal a gente vai ter que trocar a cor do seu cabelo. Não é algo exterior. Ele está dizendo, tem uma água que eu vou te dar, e quando você descobrir essa satisfação em Cristo, você vai ser a pessoa mais plena que existe. Deixa eu dizer para você, nós deveríamos nos arrepender de tudo que achamos que se tivéssemos seríamos felizes, porque quem tem Cristo tem tudo o que precisa para ser a pessoa mais plena que existe. Pastor, mas você não conhece a minha casa. Nem preciso conhecer. Mas você não sabe as dificuldades que eu tenho. Nem preciso conhecer. Mas você não sabe. Não é sobre isso. Você sabe, ele fala com ela então sobre contentamento. Diga comigo, contentamento. Sabe qual é a minha oração essa noite, nessa conferência? É para que você descubra esse lugar em Jesus. E esse lugar é uma loucura, gente, porque esse lugar o mundo não pode nos dar. O mundo fica propondo para a gente uma série de coisas para que a gente chegue a esse lugar, mas em Cristo nós temos esse lugar. Mas uma segunda coisa que ele está falando com essa mulher é sobre descanso. Diga comigo, descanso. Essa mulher, ele está dizendo para ela, olha, se você beber dessa água, você não vai precisar de voltar aqui. E era a hora mais quente do dia, essa mulher era rejeitada, ela estava na hora mais quente do dia indo buscar água, era cansativo. Você sabe, já não é simples andar uma distância longa, pior ainda é você ter que andar, e a Bíblia diz que ela tinha um cântaro vazio, e essa mulher está andando, e ela vai agora com esse cântaro vazio, e ela quer um suprimento da sua alma, ela quer ser suprida. E é interessante porque agora ela quer contentamento para a alma, mas também ela quer descanso. Interessante porque ela não quer voltar mais lá. Você sabe, tem um cansaço que não tem a ver com idade. Tem adolescentes cansados, sim ou não? Sim. Tem um cansaço que não tem a ver com carga de trabalho, não tem a ver com atividade exterior. Tem um cansaço também que não resolve com viagem. Não é pegar uma semana e viajar. Tem um cansaço que é da alma. Tem um cansaço que aprisiona. Essa mulher estava cansada e ela estava buscando. E é interessante porque Jesus diz para ela, você quer então isso aqui? Você quer esse descanso? Ela fala, quero. Ele fala, eu tenho esse descanso para te dar, mas faz o seguinte, vai e busca seu marido. Aí o que ela fala para Jesus?
eu não tenho marido. E Jesus falou, disseste bem, porque 5 homens você teve. Essa mulher tinha se envolvido com 5 homens. Falou, o 6º que você está agora, também não é seu marido. É interessante, porque por que Jesus pede ela para ir buscar o marido dela? Eu disse para você, tem umas coisas que é meio estranha. Isso também é meio estranho. Jesus está falando para ela, você quer esse descanso? Ela fala, quero. Aí ele fala, então tá bom, vai buscar seu marido. Gente, se fosse em 2024, isso ia virar manchete de jornal. Profeta machista exige a presença de marido para realizar milagre. Por que você exige a presença do marido para fazer o milagre? Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Porque ele está falando, olha, 5 maridos você teve, não era o seu, o 6º agora não é seu. Mas na teologia os números falam, 6 na Bíblia aponta para a busca humana. 6 na Bíblia aponta para a força do homem, para o que o homem pode fazer. É por isso que o número da besta é 666, que é o homem no centro. 6 aponta para o homem no centro. Sabe o que significa ela ter buscado 6 maridos? É que ela buscou com toda a força dela, a satisfação dela, ela não conseguiu encontrar. Sabe o que ela achou no final? Cansaço. Sabe o que ela achou no final? Frustração. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Você procurou em 6 homens, você procurou humanamente, não conseguiu encontrar. Deixa eu dizer para você, você pode procurar com todas as suas forças, você não vai achar. Você pode buscar, e alguém vai dizer para você o dinheiro, aí você vai se desgastar no dinheiro. Alguém vai dizer a beleza, aí você vai usar o seu corpo, a beleza. Alguém vai dizer a popularidade, aí você vai atrás da popularidade. Alguém vai dizer o poder, aí você vai encher uma sala de diplomas. Aí alguém vai dizer para você, não, é a fama, e você vai buscar. E essa mulher tinha buscado, mas essa busca produziu cansaço. Ele disse, você procurou em 6 homens, eles não puderam te suprir. Mas você sabe, eu te disse que os números têm significado. Se 6 aponta para a busca humana, 7 aponta para a perfeição divina. Sabe o que ele estava dizendo para ela? Você procurou em 6 homens e não encontrou, mas agora você está diante do 7º homem. Você está diante daquele que é o descanso que a sua alma tanto buscou. Você sabe o que o Evangelho tem para nos dar? Eu te disse primeiro, contentamento. Nenhum outro lugar tem para dar isso para você. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é considerado o livro mais feliz já escrito. Paulo escreve aos Filipenses uma carta mais feliz que existe. Quando Paulo escreve aos Filipenses a carta mais feliz que existe, sabe onde ele está, gente? Paulo está em Dubai. E tinha um resort em Dubai na época de Paulo. Paulo está em Dubai curtindo férias e ele fala, minha vida está boa demais. E aí Paulo, ele investia em criptomoeda, então ele tinha rendimentos. Ele abre o notebook dele no hotel, enquanto ele pede uma porção de batata frita, e ele fala, minha vida está muito boa, eu vou escrever uma carta sobre alegria. E aí ele escreve uma carta sobre alegria. É em Dubai que Paulo está comendo batata frita? Onde Paulo está? Preso. Deixa eu dizer para você, você acredita que um homem preso pode escrever sobre alegria? Só o Evangelho pode fazer isso. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo, a condição não tem a ver com o que está fora, tem a ver com o que está dentro. É por isso que você pode ser a pessoa mais plena do mundo, mesmo dizendo, poxa, mas a minha família ainda não se converteu inteira. Mas o casamento dos meus pais não está como eu gostaria. Por quê? Porque Paulo está mostrando para nós que a plenitude de vida não tem a ver com algo que está fora. Tem gente que está com tudo perfeito fora e desarranjado dentro. Mas você pode estar com tudo desarranjado fora, mas com tudo organizado dentro, dizendo, eu estou tão suprido nele. Mas quando ele disse para essa mulher, eu tenho um descanso para te dar, sabe o que ele está falando para ela? Eu sou o 7º homem que apareceu na sua história. Eu sou aquele que te leva para um lugar de descanso. Eu sou aquele que te leva para um lugar de plenitude. Deixa eu dizer para você, a gente precisa de aprender a ser filho de Deus. Deus não está aprendendo a ser pai, a gente está aprendendo a ser filho. A gente precisa de aprender a descansar. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Você está fazendo com a sua força. Sabe por que você está perdendo noite em claro? Sabe por que seu corpo está doente? Sabe por que você está preocupada? Sabe por que você está ansiosa? Porque você está achando que é com a sua força. Deixa eu fazer por você. Você tem um pai que está cuidando de você.
Posso te ensinar um princípio? Você não pode ser abençoado nas áreas em que você está preocupado. Toda área que você está preocupado, você não pode receber bênção, porque a bênção passa por um princípio que se chama descanso. Você precisa estar descansado, e o descanso é saber, eu sei que Deus está cuidando de mim. Posso dizer para você, só pode dormir no meio da tempestade quem entendeu a mensagem do Evangelho. Só pode dormir no meio do caos quem entendeu, Deus está cuidando de mim. Para que eu vou me preocupar com amanhã, se Ele já está lá no amanhã, e se Ele está cuidando de mim? Eu não tenho como ver, eu não tenho, meus limites não chegam. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Olha, você até agora fez com a sua força, mas te levou para o mesmo lugar, mas permita que eu faça por você, que você vai entender o que é ser cuidada por mim. Você sabe, a Bíblia nos convida a ser como crianças. Você não chega no berço de uma criança de 3 anos de idade, ela está gritando no berço. Aí você chega lá no berço, o pai chega no berço e fala, que foi, filho? Aí a criança chorando fala, eu não sei como a gente vai pagar o aluguel mês que vem. Uma criança de 3 anos pensa nisso, gente? Por que ela não pensa? Ela está descansada. Ela não está pensando. Você sabe, tem muita coisa que você está preocupado, porque você não entendeu que você tem um pai, que Ele está cuidando de você, que Ele está cuidando do seu futuro, que Ele está cuidando da sua história, que Ele está cuidando dos seus dias. Esses dias um amigo falou algo, eu fiz um teste, a Chloe era um pouco menor, e aí eu fiz um teste lá em casa, ele diz, crianças não sabem fazer conta. Você sabe, a gente vai crescendo, muitos de vocês agora na adolescência que a gente começa a ter preocupações, né? Lançou Divertidamente para mostrar, novas emoções vão chegando, e a gente vai se preocupando com coisas que, mas diante de Deus, Ele quer que a gente continue sendo como uma criança, que não se preocupa com amanhã, que está olhando para Ele e dizendo, eu estou descansado porque Ele está cuidando de mim. É interessante porque crianças não abrem a despensa de casa e falam, ó pai, será que vai ter comida para o mês que vem? Não é? Elas não querem saber disso. É interessante que aí eu fiz um teste, um amigo falou, fiz um teste com a Chloe, eu dei todo o dinheiro do lanche da semana inteira na segunda-feira. Então R$100 dava para ela comer de segunda a sexta, eu dei R$100 na segunda-feira, falei, filha, você vai levar esse dinheiro para a escola, mas você vai administrar ele, volta com troco e é dinheiro para comer a semana toda, ok? Ela falou, ok. Ela foi na segunda-feira, voltou na segunda-feira, quando ela chegou em casa, eu cheguei em casa, falei, e aí filha, comeu? Comi, pai. Falei, o dinheiro deu? Deu, pai. Eu falei, cadê o troco? Ela falou, não tem, pai. Eu falei, como assim? Ela falou, pai, gastei todo o dinheiro. Eu falei, como assim? Ela falou, pai, o donut está caro, e o pessoal da classe, todo mundo quis, ela era um pouquinho menor, falou, todo mundo quis, eu comprei para todo mundo. Eu falei, filha, mas o papai te explicou que o dinheiro era para a semana toda. Como é que você vai fazer amanhã? Ela falou, então, pai, eu pensei o seguinte, eu vou voltar para casa, vou encontrar meu pai, de onde veio tem mais, eu pensei que eu ia te pedir que você ia me dar mais. Eu falei, simples assim, simples. Ela falou, sabia que ia estar com você e ia resolver. Sabe o que Deus falou no meu coração? A gente está tão preocupado com amanhã, que a gente não tem certeza que Deus vai estar lá. Aí a gente precisa tanto da provisão, você quer saber tanto como que vai ser amanhã, você quer tanto ter a reserva do amanhã para saber como vai ser, mas enquanto criança está dizendo, se meu pai estiver no amanhã, está tudo resolvido. Não precisa nem de saber muito da provisão não, porque se Ele estiver lá, eu sempre vou ter mais do que o suficiente, porque a presença dEle é mais do que o suficiente para mim. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Eu quero te levar para um lugar de descanso. Só o Evangelho pode fazer com que você durma no meio do caos. Só o Evangelho pode fazer com que você tenha um sorriso sincero em meio a tanta dor. Só o Evangelho te dá capacidade. O Evangelho não diz que vai tirar a dor da sua vida. O Evangelho não diz que vai ter uma lavagem cerebral da sua história. O Evangelho não, mas o Evangelho diz o seguinte: você vai poder descansar, porque agora você tem alguém cuidando de você. Sabe, Jesus está dizendo isso para essa mulher. Eu tenho algo para te dar, que vai te colocar num lugar de descanso. É tão bom estar descansado. É tão bom descansar num Deus que cuida de nós. Sabe que Jesus está falando com essa mulher sobre paternidade? Ele está dizendo, você tem um pai, Ele está cuidando de você. Você tem um pai, Ele conhece cada detalhe da sua história.
Você tem um pai, Ele conhece cada detalhe da sua vida. Você tem um pai, mais do que você idealiza a sua história, Ele está cuidando. Mas você sabe, por fim, Jesus está falando com essa mulher sobre contentamento, Ele está falando com ela sobre descanso, que só o Evangelho pode dar. Mas Ele está falando com essa mulher: eu vou te transformar numa fonte. É interessante porque essa mulher era rejeitada. Você sabe, ela era completamente rejeitada. É por isso que o pessoal tirou ela do grupo do WhatsApp das mulheres que iam buscar água. Por isso que ela ia sozinha, ela foi excluída do grupo. As mulheres não iam buscar água sozinhas. Por quê? Porque era perigoso. E também não era uma dinâmica, ninguém gosta de fazer nada sozinho assim. Essa mulher ia buscar água sozinha, por quê? Porque era uma mulher que tinha tido 6 maridos, era uma mulher rejeitada, ninguém queria ser visto com ela. Mas, e certamente essa mulher tinha muitos problemas na alma. Mas agora Jesus disse para ela: olha, eu tenho uma água para te dar, que agora você vai abandonar o seu cântaro. Essa mulher subia para buscar água com um cântaro vazio. Um cântaro é como se fosse um balde vazio. Ela ia buscar água com um cântaro vazio. Sabe o que isso significa? Apontava para a condição da alma daquela mulher. Aquela mulher precisava de alguém enchendo ela o tempo todo. Ela precisava de alguém afirmando ela o tempo todo. Deixa eu dizer para você, você é adolescente, você é jovem, na sua vida, na minha vida, se você precisar de alguém te afirmando o tempo inteiro, você vai ser escravo da opinião das pessoas o tempo todo. O tempo inteiro você vai querer fazer as coisas para que as pessoas afirmem quem você é. Essa mulher, gente, tem gente que quando te manda um áudio um pouco mais longo, a pessoa é um cântaro vazio. Ela é aquela pessoa tão complicada que quando ela te manda um áudio mais longo, você olha, você até se prepara emocionalmente, fala: meu Deus do céu. Tem alguém assim na sua vida? Que quando a pessoa te liga, você vai atender, você fala: peraí, deixa eu preparar o ambiente espiritual, porque lá vem bomba. Tem alguém assim? Ou você é alguém assim da vida de alguém? Eu sei, às vezes você é a pessoa da vida de alguém. Era essa mulher. Essa mulher era o tipo de gente que ela andava o tempo inteiro esperando que alguém pudesse enchê-la. Ela estava o tempo inteiro atrás. Olha aqui para mim, presta atenção aqui. As meninas que estão aqui, que estão solteiras, se você for um cântaro vazio igual era essa mulher, primeiro rapaz que falar alguma coisa para você, você vai ficar atrás da expectativa de algum menino. Se você não ouvir de Deus que você é linda, você vai ter que ficar esperando algum rapaz dizer. E se não disserem, você vai trocar de roupa, você vai encurtar a roupa, você vai mudar a foto, até que alguém diga. Porque talvez você não ouviu do seu pai, que talvez nunca disseram. Essa mulher tinha sido rejeitada pelas pessoas, e agora ela tem que ficar atrás de afirmação. Você que é rapaz que está aqui, você vai ser o cara mais bobo da sala, querendo tomar advertência, querendo aparecer, ou depois comprando um carro e trocando a roda e pondo outra roda, e nada contra o carro, nada contra a roda, mas uma busca boba de afirmação de alguém, porque você se tornou um cântaro vazio. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Sem o Evangelho você se torna um cântaro vazio. Você é escravo do que as pessoas vão dizer sobre você. Deixa eu dizer, que bom que todos nós aqui tivéssemos pais de verdade. Que bom que todas as moças aqui tivessem pais que olhassem nos seus olhos e dissessem o quanto você é amada. Mas posso dizer para você, grande parte não tem e nem terá. E se a sua busca continuar por esse lugar, você vai a vida inteira estar atrás de alguém que supra a carência que você tem, até que aparece Jesus na sua história para dizer: eu tenho algo para dizer para você, e que vai te suprir de uma vez por todas. Você sabe, esse cântaro vazio aponta para uma condição de vida, de alguém que está dizendo: está faltando algo em mim, eu preciso ser suprido. E aí Jesus aparece e diz para ela: eu tenho algo para te dar. Você não vai precisar ficar mais atrás do que as pessoas vão te dizer. Você não vai precisar mais ser escravo do que as pessoas têm para te falar. Você sabe, para muitos de vocês são adolescentes. Na psicologia, uma das áreas que eu amo estudar é a adolescência. E a adolescência é a fase que a gente precisa de mais afirmação social. É uma fase muito complexa, porque o córtex pré-frontal ainda não fechou. Então você está atrás de afirmação. É por isso que o adolescente tem coragem de fazer coisas que em outros momentos da vida a gente não tem coragem de fazer. Porque você está atrás de afirmação. Você está atrás de que as pessoas vejam, até que você encontra Jesus.
E Ele diz para você: não precisa. Não precisa. Porque agora você não vai ser um cântaro vazio. Você não vai precisar ficar mais atrás da afirmação de ninguém. Aí é tão especial quando uma moça, você não precisa de colocar uma roupa para ser afirmada. Você não precisa tirar uma foto para ser afirmada. Você não precisa de estabelecer um contato. É tão demais quando um rapaz, ele se foca em Jesus agora, que ele não precisa mais. Ele não vai precisar de fumar o primeiro cigarro, ele não vai precisar ter contato com a bebida, ele não vai precisar de entrar em determinada festa, tão somente para ter afirmação. É tão gostoso, mas isso a gente carrega para a vida, porque aí você envelhece um pouco. E sabe qual é o problema? É que se você for um cântaro vazio, depois você começa a se relacionar, você até encontra uma pessoa, mas aí você vai se casar com alguém, você vai ficar a vida inteira como alguém que quer que alguém te supra. E sabe qual é a verdade? É que o suprimento que você precisa ninguém tem para te dar. É interessante porque se tornar um cântaro vazio é um problema. Você sabe, outro dia eu encontrei um irmão, fazia tempo que ele não ia na igreja, e aqui eu estou encerrando, fazia tempo que ele não ia na igreja, aí encontrei esse irmão, falei: irmão, faz tempo que eu não te vejo na igreja. Aí ele falou assim para mim: pastor, é que meu líder não me liga. Eu sei que não acontece essas coisas aqui em Franca, em São Paulo acontece. Falei: você não está indo porque não, meu líder não me liga. Aí eu fui lá no líder dele, né? Falei pro líder dele: rapaz, fulano não está vindo na igreja, você não liga para ele? Aí aquele líder respondeu para mim: pastor, mas ele também não me liga. Eu gostei da resposta do líder, eu achei espiritual. Eu voltei lá no irmão, falei: irmão, você está há quanto tempo na igreja? Ele falou: 4 anos. Eu falei: que dia que você vai parar de ser um cântaro vazio, buscando que os outros coloquem água em você? Que dia que você vai virar uma fonte? Você entende que isso repercute em todas as áreas da nossa vida? Cântaro vazio está atrás de elogio dos outros. Cântaro vazio precisa. Tem gente que precisa, ela chega no culto de domingo, ela é um cântaro vazio, alguém precisa de colocar água nela o tempo todo, alguém precisa de afirmar ela o tempo todo, alguém precisa de empurrar ela o tempo todo. Jesus está dizendo: mas se você beber dessa água, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai ser mais um cântaro vazio. Eu vou te transformar numa fonte. Você vai ser um canal para as pessoas. Você não vai esperar mais nada das pessoas, é você que vai se tornar um canal para as pessoas. Sabe o que eu quero dizer para você? Muitos de nós aqui, talvez você é um cântaro esperando algo da sua casa, mas talvez Deus vai usar você para ser uma fonte para encher sua casa. Talvez muitos de vocês aqui, era a sua família, os seus pais que deveria te dar água, mas não vai ser seus pais, você vai ser um canal de água para os seus pais. Talvez muitos de vocês aqui, você vai ser um canal de água para a sua escola, para a sua universidade, para o lugar que Deus te plantou. Por quê? Porque Jesus está dizendo para essa mulher: agora eu vou fazer de você uma fonte. E sabe o que é virar uma fonte, gente? É quem está do nosso lado ser tão banhado. É quem chegar perto da gente e falar: uau, tem algo. É os seus pais, seus familiares, falar: cara, tem algo ali que eu não sei. Chega perto dessa pessoa, não é alguém que está tomando tudo de todo mundo o tempo todo, sabe aquela coisa? É alguém que está dando o tempo todo, é alguém que tem uma vida para jorrar, é alguém que tem uma graça para ser liberado. Ele está dizendo: eu vou transformar você em uma fonte. Sabe o que eu quero dizer? Olha aqui para mim que eu vou orar com você. Deus quer te fazer uma fonte, e não interessa a condição que você está, não interessa a idade que você tem. É interessante, Jesus está falando com essa mulher sobre contentamento. Está dizendo para ela: você vai ser a pessoa mais plena que tem. E não interessa onde você está hoje. Eu vim aqui para te dizer, a mensagem do Evangelho diz para você que você pode ser a pessoa mais completa que existe. Talvez você olhe para você e fale: pastor, você não sabe quanto triste eu sou. Você não sabe o quanto eu preciso o tempo inteiro estar agarrado a tanta coisa para me sentir completo. A mensagem do Evangelho diz: você não precisa de nada disso. Você tem Cristo agora, e Ele é o vinho perfeito para satisfazer você e para te encher de alegria. Mas talvez você entrou aqui e você se sente cansado, cansada. A mensagem do Evangelho é para nos libertar de todo cansaço, de todo medo. Talvez você vive apavorado, apavorada com medo, mas a mensagem do Evangelho é Ele dizendo para você: eu vou usar a sua história como uma fonte que vai jorrar, que vai ser um canal de vida. Deixa eu dizer para você, não interessa o que fizeram com você, não interessa qual família você veio, não interessa quais marcas a sua infância carrega, e talvez você carrega marcas da sua infância, da sua família,
da sua paternidade. Esse não é o mais importante da sua vida. O que interessa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. O que você vai fazer com essa história? Sabe, aqui já que eu falei da Chloe, para encerrar, um tempo atrás a Chloe resolveu que abriu uma empresa. Falou, pai, vou abrir uma empresa. Ele resolveu abrir uma empresa de pulseira. Aí a gente concentrou tudo lá numa caixa de pulseira para a Chloe. Ela começou a fazer encomendas. Aí a gente foi viajar para a casa de campo. O Richard está aqui comigo, foi. Nós fomos para a casa de campo. Nós fomos em 3 casais. A minha família, eu, a Chloe, minha esposa. Um outro casal, e esse casal tinha um filhinho. E o Richard e a esposa dele foram também. E estava lá o Pedrinho com 3 anos. E a empresa da Chloe estava na caixa. Ela falou, pai, eu vou levar para fazer umas encomendas lá. E ela levou, então, a gente estava de férias lá. Mas era um final de tarde, eu estava no quarto, a gente estava lá, eu escuto, Pedrinho se afeiçoou pela caixa, a empresa da Chloe, ele bate a mão na caixa e vira a caixa. Caiu, gente, eu não sei quantas miçangas no chão, mas eu só ouvi aquele barulho. E aí a gente sai correndo, todo mundo vai parar, todo mundo na sala, fica aquele ambiente congelado e todo mundo olha para a cara da Chloe, né, para ver qual que é a reação dela. Ela dá um suspiro e fala, gente, acontece. Ela vendo ali a empresa dela no chão, toda aquela cena, né, o Pedrinho rindo porque não estava entendendo nada, feliz com a história. Depois ela falou, pai, essa é a vida do empreendedor brasileiro, né? Então... E nós estamos ali pegando miçanga, e a gente pegou miçanga por umas boas horas, e era pequenininha, a gente separando. Chegou um determinado momento que eu falei, filha, não tem como pegar mais, vamos juntar tudo e jogar fora. Ela falou, tá bom, pai. Mas com a reação que ela teve, eu chamei ela para o quarto e falei, filha, derrubaram a sua caixa, né, faliram sua empresa hoje. Mas é o seguinte, quando a gente voltar para a cidade, o papai vai te levar na loja e vai comprar o que você quiser. Nós vamos reerguer essa empresa de um jeito assim. E quando ela saiu do quarto, Deus falou, você entendeu o que aconteceu? Eu falei, não, o que? Deus falou, o que importa não é o que fizeram com a caixa dela, é o que ela fez com o que fizeram. Deixa eu te falar sobre a sua história. O mais importante da sua história não é a família que você veio, é a família que você vai construir. O mais importante da sua história não é a tragédia que aconteceu, não é o abuso, não é o mais importante não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram. Só o Evangelho nos dá a capacidade de poder se tornar uma fonte, mesmo no meio de um deserto. Mesmo alguém olhando para a gente e falando, de lá não vai vir nada, dessa família não vai vir nada. Mesmo alguém olhando e dizendo, olha o casamento dos pais dele. Mesmo alguém olhando e dizendo, olha o contexto que teve, olha a infância, olha o que aconteceu, olha o cenário. Só o Evangelho nos dá a capacidade de dar daquilo que a gente não teve. Sabe por quê? Tem rapazes aqui que você não teve pai, mas um dia você vai pegar uma criança no colo e você vai poder dizer, eu vou ser o pai que não tive. Só o Evangelho tem essa capacidade. Algumas moças aqui, você vai um dia estar casada e talvez você não teve uma boa figura de casamento, você não teve um bom casamento para se espelhar, mas um dia você vai se casar e vai dizer, eu vou até o final com meu marido, vai ser diferente do casamento dos meus pais, porque o Evangelho me dá a capacidade de dar daquilo que eu nunca tive. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Agora volta para a cidade, vai ser um canal de cura. Sabe quem que essa mulher vai ser um canal de cura primeiro, gente? Para a cidade que tinha rejeitado ela. A cidade tinha ferido ela. E ela vai ser um canal de cura para a cidade que tinha ferido ela. Sabe o que o Evangelho faz? Volta para sua casa. Seu pai nunca te abraçou? Volta para sua casa. Talvez seu pai nunca recebeu um abraço. Vai ser um canal de cura para o seu pai. Lá na sua escola você está se sentindo rejeitado. Foi isso que o Evangelho fez com essa mulher. Volta para a sua escola agora. E talvez você sempre foi rejeitado pela galera lá, mas você vai voltar e você vai ser um canal de cura. Sabe o que o Evangelho está dizendo para essa mulher? Todo mundo te ridicularizou, você precisou de se envolver com 6 homens para mostrar que você era legal, que você era descolado, você estava buscando, mas volta agora e mostra que tem algo de diferente em você. Volta agora e vai ser um canal de vida. E talvez você fale, eu quero que você ponha sua mão na posição de receber. Talvez você fale, eu acho que eu tenho muito pouco. Eu acho que eu tenho pouco demais. Sabe o que é demais do Evangelho?
é que Deus usa o nosso pouco. É que curado nesse lugar, e essa mulher está tão resolvida. O que o mundo pode fazer com jovens nesse nível, gente? A gente não precisa de nenhuma das propostas, porque elas são poucas demais. A gente encontrou uma coisa mais sublime. Eu estava num poço e encontrei um homem. E é isso que ela fala. Eu encontrei aquele do qual os profetas falavam. E agora, o que vier é lucro da vida. Mas eu já não estou precisando de mais nada. Sabe o que o Evangelho diz para você? Você não precisa de mais nada. Vai, se forme, mas sua vida não está baseada no diploma que você tem. Vai, se casa, mas sua vida não está baseada no casamento que você vai ter. Vai, compre o melhor carro, mas sua vida não está baseada no carro que você vai andar. Vá e fale 10 línguas, mas sua vida não está baseada no número de línguas que você fala. Porque agora você já não é mais um escravo do que as pessoas dizem sobre você. Agora você é convicto daquilo que Deus diz que você é. Coloque sua mão na posição de receber. Eu quero orar por você. Obrigado, Pai. Eu oro agora nessa noite pedindo ao Teu Espírito. Ah, quão poderoso é o Evangelho. Quão vivo é o Evangelho. Eu oro pedindo ao Teu Espírito. Aqui, nesse auditório, tem jovens aqui que hoje eles precisam ser libertos de uma mentira do diabo, de que eles não são felizes. Eu oro pedindo ao Teu Espírito agora. Vamos lá, Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero te pedir agora por alegria. Alegria. Eu oro agora, Senhor, tem pessoas aqui que não se sentem alegres, não se sentem plenas. Igual aquela mulher um dia, ela estava diante do Senhor e ela não se sentia plena, ela não se sentia alegre. E eu oro agora, e eu sei que tem jovens tão novinhos aqui, tem alguns mais velhos, mas o Senhor pode contemplar todos nós. Tem alguns aqui achando que precisam de alguma coisa ainda, tem alguns achando que precisavam de outra família, que precisavam de outros amigos, que precisavam de estudar em outra escola, que precisavam de passar em outra universidade. Eu não sei, mas o Senhor disse para aquela mulher aquele dia: eu tenho uma alegria para te dar, ela é diferente de todas as outras. Estenda suas mãos onde você está. Eu quero declarar sobre você agora a alegria que só Jesus pode trazer. Se a banda puder me ajudar aqui por um instante, a alegria que só o Senhor pode trazer. Alegria, alegria. Se você se sente triste, eu declaro sobre você alegria. Feche seus olhos. Se você se sente triste, eu declaro sobre você alegria. Eu declaro agora que tem uma água que começa a matar a sua sede e ela está suprindo você. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho traz alegria. Ah, mas esse único caminho também, esse Cristo, Ele traz descanso. Eu quero declarar nessa noite descanso sobre você. Se há pessoas ansiosas aqui, se há pessoas preocupadas,